Olá, terceiro ano, bom dia. Hoje é dia 9 de junho, quinta-feira, e temos aula de português e matemática. Em português, vocês vão abrir na página 8, colocar o nome, a data de hoje e vamos introduzir um gênero textual novo, que é a reportagem. Quem aí já assistiu Jornal em Casa com a Família? Durante o jornal, a gente vê muito esse gênero textual, tá? Então, quando vocês verem um repórter noticiando ou trazendo, né, informações, notícias ao longo do jornal, vocês estão assistindo a uma reportagem, tá? Então, a reportagem, ela é um gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou escrita. Então, ó, lá o repórter, ele está conversando, tá? Através da oralidade, ele está expondo, trazendo informações a respeito de um assunto. E ele ainda pode entrevistar pessoas, tá? Além disso, podemos ainda encontrar esse gênero textual em jornais que não sejam, né, na televisão ou online, que é aquele famoso jornalzinho de papel que a gente vai folheando igual uma revista, tá? Então é comum, tá? E também é comum a gente encontrar na própria internet, em sites. Então a gente vai lá e coloca, por exemplo, jornal UOL ou Globo, né? Vai aparecer, tá? E nos jornais a gente consegue achar a reportagem. Então, sobre a estrutura agora de uma reportagem desse texto. O texto jornalístico, né, a reportagem em si, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente dos textos que nós estamos acostumados a fazer leitura, tá? É um texto mais formal, normalmente tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, às vezes aparecem falas, né, de outras pessoas dando a opinião sobre um determinado assunto, tá? Mas a sua função sempre vai ser de informar. Então, ó, vai ter um exemplo aí para vocês, que vocês vão conseguir depois identificar certinho como que é a estrutura de uma reportagem. Então, lá no início, né, o famoso título que a gente conhece, né, nos textos que nós estamos acostumados, no texto reportagem a gente chama de manchete. Então, normalmente esse título ele vem grandão, né, com uma letra maior e vem pretinho, ou seja, em negrito, tá? E esse título, essa manchete, vai anunciar o tema que vai ser tratado, né, ao longo do texto. Depois da manchete, logo embaixo, vai ter o subtítulo, que é um título pequeno, tá? E vai ter o objetivo de iniciar aquele assunto, vai fazer uma pequena introdução, né? Tentando despertar, né, o interesse do leitor. Depois tem a slide, que vai oferecer, né, uma prévia do conteúdo, que é como se fosse um resumo. E por fim tem o corpo do texto. O corpo do texto vai trazer o desenvolvimento do assunto. Então vai tratar, vai colocar bem especificado, né, tudo que vai acontecer, né, que envolve aquele assunto. Então ali vai ter o texto escrito, né, pelo jornalista, né, pelo autor, as falas das pessoas que ele entrevistou. Então, aí tem um exemplo para vocês, tá? Vai estar escrito assim: News Brasil, tá? É o nome do jornal. Aí logo embaixo vai estar assim: 5 gráficos que explicam como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra. Então, ó, essa é a manchete, tá vendo que tá bem grandão, tá pretinho. E se vocês observarem, tem um tema, né, que vai ser que já desperta, né, o interesse da gente e que é o tema principal. Me fala o quê? Da poluição por plástico. Embaixo não tem subtítulo, tá? Então, ou seja, nem toda reportagem segue toda aquela estrutura certinha, com título, subtítulo. Nesse exemplo, não temos o subtítulo, mas temos a data, né? E deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não tem, porque aqui não vai ter o corpo do texto. Na verdade, é só uma introdução, né, com a manchete e com uma figura, né, que seja atrativa a respeito do assunto. A figura é uma figura que chama muita atenção, porque, ó,
na manchete fala sobre a poluição do plástico, né? A figura, ela traz justamente um exemplo da gravidade desse problema. Então, se vocês observarem, tem um senhorzinho com um saco na mão, só que o que chama mais atenção é o que tem em volta dele, que são garrafas PETs, tem milhares delas, de vários tamanhos, cores, né? A gente consegue ver que tem um número muito grande. E essas garrafas PETs, elas estão sobre a água, tá? Embaixo da imagem tem uma pequena legenda que vai trazer mais informações sobre, que vai anteceder o texto. Então, vai estar escrito assim, ó, estima-se que uma média de 10 milhões de toneladas de resíduos de plásticos vão parar no mar todos os anos. Então, é aquele momento, né, que o leitor toma até um susto. Então, olha só, olha a quantidade, que grande que é. E desperta na gente a reflexão de que é necessário a gente ter mais cautela, mais cuidado com as questões ambientais. Aí, depois que vocês fizerem a análise, tá, de toda essa capa jornalística, vocês vão responder as 4 perguntinhas que tem no lado direito. Então, a primeira, é possível prever o conteúdo da reportagem com base na manchete? Então, ó, se vocês observarem, é possível sim, tá? Porque a manchete, ela já traz, né, bem nítido que o assunto que vai ser tratado é a poluição por plásticos, né? Depois, que outras informações poderia haver no corpo do texto que não estão presentes nessa imagem? Então, olha só, o texto que é oferecido para a gente é apenas a manchete e uma legenda. Então, assim, tem poucas informações que estão acompanhadas pela imagem. E a imagem é o que é mais atrativo, que chama mais atenção. Então, a gente vai pensar que outras informações poderiam acompanhar esse texto. Então, vocês vão refletir, ó. Talvez poderia ter um exemplo, tá? Quais lugares não, quais lugares não? Vamos pensar diferente. Poderia ser qual localidade essa foto foi tirada, né? Seria um exemplo que a gente já vai ter uma ideia de onde esse lixo ele está acumulado. Então vocês vão observar, tá? E vão anotar o que vocês acharem que seria interessante. Então, assim, outro questionamento que vocês podem se fazer, ó. Quais espécies estão ameaçadas com a poluição por plástico? Então, a gente sabe que esse plástico, nesse caso em específico, ele pode estar, no caso não, ele está, né, sobre o mar, foi parar no mar. Então, são plásticos que estão nos oceanos, no mar. Então, ó, se está no mar, as espécies marinhas, elas podem estar ameaçadas, né? Então, seria um outro questionamento que a gente poderia fazer. Aí depois a próxima pergunta, por que essa foto chama a atenção? Então, ó, chama a atenção justamente pela quantidade grande, né, de plásticos que ela tem. Então, olha só, olha a quantidade de garrafinhas que aparece na imagem, chega a ser assustadora. E a última pergunta é, que outras informações obtemos ao ler a legenda da foto? Então, quando a gente lê a legenda, porque lá na manchete a gente sabe que é sobre poluição, né? Poluição pelo material específico que é o plástico. Quando a gente lê a legenda já vai trazer mais informações, vai falar a quantidade de tonelada de resíduo plástico que vai parar no mar por ano, que é 10 milhões de toneladas. Então, a gente consegue uma informação importante que vem, né, juntamente com a imagem. Vocês vão fazer apenas a página 8. Finalizando, vocês vão para matemática. Matemática, fizemos a página 27 a 28 e hoje faremos a página 29, tá? Então, colocar o nome de vocês, a data de hoje, antecessor e sucessor, ou seja, o número que vem antes e o número que vem depois. Então, ó, o número que vem antes do 231, 230, depois 232, antes do 900, 899, depois 901. Antes do 432, 431, depois 432. Quem tiver dificuldade, pode olhar a unidade, tá? E só para ficar mais fácil, né? A unidade. Por exemplo, lá no 432, quem vem antes do 2? O 1, né? Então a gente sabe que o antecessor é o 431.
Quem vem depois do 2 não é o 3? Então, o sucessor é o 433, certo? Aí os demais vocês vão fazer sozinho. Lá na número 2 tem uma tabela com números variados. Esses números eles não estão ordenados, eles estão todos bagunçados. E vocês vão descobrir alguns números seguindo instruções. Então, ó, lá na primeira, localize no quadro e pinte de verde o antecessor do número 64, ou seja, o número que vem antes do 64. Lembra do que eu falei? É interessante olhar sempre a unidade. Então, ó, quem vem antes do 4 não é o 3? Então, o antecessor do 64 é o 63. Então, vocês vão identificar o número 63 e pintar de verde. Depois, na B, circule de amarelo o sucessor do número 92. Sucessor é quem vem depois. Quem vem depois do 2 é o 3, então é o 93. Na C, circule de azul o sucessor do número 72. Quem vem depois do 2 é o 3, então é o 73. E a última, circule de rosa o antecessor do número 90. Quem vem antes do 90? Ó, tá vendo que é um zerinho lá? Então a gente volta pro número 9, tá? E aí a gente precisa olhar também a casa da dezena. Quem vem antes do 9 é o número 8. Então é o 89, tá? Então vocês vão procurar 89 e circular de rosa. Então é isso, meus amores. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Beijos e fiquem com Deus.